Jesus vai dizer que é preciso conhecer a verdade para ser liberto. Essa verdade que Jesus ele menciona é ele mesmo. João 8,32, Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se você for para João 8,36, você vai conhecer que essa verdade é o próprio Jesus, que você precisa conhecer para verdadeiramente ser liberto. Amém? Amém. Agora, libertos de quê? A gente, analisando o contexto, a gente vai ver que Jesus, antes dessas palavras, anteriormente, no versículo 30 e o 31, Jesus vai chegar para um grupo de religiosos que passaram a crer nele. E Jesus agora vai dizer para eles o seguinte: se vocês guardarem verdadeiramente as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Quando Jesus ele se dirige para esse povo, e essa palavra é para todos nós, porque é um princípio universal, tá? O que Jesus fala aqui em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade ele vai mostrar no versículo 36, que é ele mesmo. Quando Jesus fala isso, Jesus ele está dentro de um contexto onde ele está mostrando aquele povo que estava crendo nele, que seriam discípulo dele, estariam seguindo a ele. Não adianta dizer que crê em Jesus, tá? Dizer que crê em Jesus todo mundo diz. Até o diabo e os demônios dizem que crê em Deus. Mas não segue. Não se submete a ele dentro da ordenança da palavra, como Senhor. Não se submete. São transgressores e rebeliados contra Deus. Todo aquele que não está seguindo, submisso, adorando a Deus, sendo obediente a Deus pela palavra, pode dizer o que quiser. Pode dizer que ama a Deus, que Deus está no coração. Pode dizer que é de Deus. Se não estiver na palavra, que é Cristo, a verdade, andando por ele, dentro do conhecimento dele para ser liberto, continua preso, escravo, perdido de Deus. Amém? Isso é a palavra que nos autoriza a afirmar isso. É a palavra. O homem só é liberto pelo conhecimento da verdade. Essa verdade que é Jesus. É ele mesmo quem liberta, porque ele é a verdade. Então Jesus vai dizer isso para um grupo de pessoas que viviam dentro do conceito religioso, entendendo que estavam servindo a Deus, aonde guardavam observâncias, mandamentos, preceitos, valores, ordenança de homens, dentro do sistema religioso. Porque o templo, onde era o lugar na velha aliança, que o povo ia aprender de Deus, que era a adoração, que era onde o povo ia oferecer sua adoração a Deus, aprendendo de Deus, conhecendo, sendo instruído pela palavra para viver uma vida com Deus, não sob a liderança de sacerdote. O sacerdote foi colocado para ensinar o povo a ser submisso a Deus pela palavra. Só que nesse período de Jesus, o templo estava corrompido, os sacerdotes tiraram do povo o conhecimento da palavra, não instruíam mais o povo a uma vida de temor, de servir a Deus pelos princípios da palavra, começaram a colocar princípios da formalidade religiosa dentro de sacrifício, de ritual religioso, aonde levaram o povo a pensar que essa era a vida com Deus. Tanto é que quando Jesus vem, Jesus diz: esse povo, se dirigindo a eles, me adoram e vão, porque estão seguindo preceitos de homens e não de Deus. E Jesus vai dar essa palavra, repetindo que Deus usou o profeta Isaías para advertir o povo judeu lá atrás, há quase 600 anos antes de Cristo. A mesma advertência que Deus dá ao povo, usando o profeta Isaías, se você quiser conferir, Isaías 29:13.
Deus vai dizer, o temor desse povo para comigo não é pela minha palavra, é pelos mandamentos dos homens. É o que Jesus vai advertir lá também, que estavam vivendo o mesmo erro no tempo de Jesus. E hoje está pior. Vamos lá. Então Jesus vai dizer que se aquele povo conhecesse a verdade, seriam libertos. Verdade essa que o povo precisava conhecer em relação aos preceitos de Deus, a vida com Deus, a estar em Deus, a se dirigir para Deus, a estar recebendo de Deus a aprovação para a comunhão e a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que ser libertos. Por quê? Porque o povo, a partir da corrupção dos sacerdotes, que fizeram do templo comércio, casa, aonde estavam ali comerciando a fé do povo, tiraram o povo da direção de Deus, levaram o povo a ficar preso, escravo, devoto, em obrigação, em cerimônias, em sacrifício, em ritual, que Deus não pediu para o povo. O que Deus queria do povo é que o povo conhecesse a Ele pela palavra e prosseguisse em conhecê-lo para andar no temor de Deus pela palavra. Não dentro da formalidade religiosa, como o povo estava vivendo no tempo de Jesus. Hoje não é diferente. E o próprio Deus vai levantar o profeta Jeremias, capítulo 7, dá uma lidinha lá do versículo 1 em diante, para reprovar isso que já estava acontecendo lá atrás, antes de Jesus. O povo passou a viver a formalidade, a solenidade, a vida formal religiosa através somente de seu sacrifício e ritual, indo ao templo. E colocaram isso como meio estabelecido para a vida com Deus, centralizada nesse ambiente, vivendo a formalidade. E Deus disse que não pediu isso a eles. Se você ler Jeremias capítulo 7, o versículo 1 em diante, Deus vai usar o profeta para reprovar aquela solenidade, aquela congregação, aquela ida do povo ao templo, onde dizia templo do Senhor, templo do Senhor. Aí Deus vai usar o profeta Jeremias para advertir esse povo. Dá uma lidinha lá no versículo 21 ao 23. Deus vai dizer, não foi isso que eu pedi a vocês, aos vossos pais, quando eu tirei da terra do Egito. O que eu pedi para eles, para viverem uma vida de comunhão comigo, para que eu fosse o Deus dele e ele fosse meu povo. O que eu pedi para aquele povo que eu tirei do Egito, vossos pais, que vocês hoje estão vivendo errado também, foi que eles dessem ouvido à minha palavra, para andar por tudo que eu tenho mandado, para se manter na minha palavra, que aí então eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Quando vocês ouvir e guardar, andando na minha palavra em tudo que eu tenho mandado. Não é vivendo o sacrifício, vida da formalidade religiosa. Deus aborrece, abomina isso. Deus vai usar o profeta Isaías, capítulo 1, para dizer, eu abomino o quê? As congregações de vocês, as solenidades de vocês, esses ajuntamentos, em nome de buscar a Deus, em nome de culto a Deus. Deus está dizendo a esse povo, eu abomino. É o que hoje também Deus diz a esse povo. Deus está abominando, reprovando esse ajuntamento de hoje que o povo está vivendo dentro desses locais, onde chamam de templo, que não tem nada a ver. Esse lugar chamado igreja, que diz que é a casa de Deus, o templo, onde o povo é escravo, vivendo ali uma vida centralizada, como se fosse a Deus naquele ritual, na formalidade, dentro daquele processo religioso, pensando que ali estão vivendo para Deus, adorando a Deus, são de Deus, estão em Deus. Deus está bem longe desses ambientes. Deus usa outros profetas, o profeta Ageu também, para reprovar a congregação, o meio que o povo passou a viver como se fosse a vida com Deus. E Deus nunca pediu vida religiosa de ninguém. Então Jesus vai dizer que é preciso conhecer a verdade para ser liberto. Por quê? Porque se você pegar o texto lá de Malaquias, capítulo 2, o versículo, deixa eu pegar aqui para não dá errado esse texto, que é muito importante. Já no tempo lá dos profetas, Deus usa o profeta Jeremias, o profeta Malaquias, para advertir esse povo. Olha, irmão, o que diz aqui Malaquias capítulo 2, olha o que diz o versículo 7. É muito importante você dar atenção ao que as Escrituras nos informam, não ao que os homens estão pregando. Cuidado, examine nas Escrituras se o que eles pregam assim é como está nas Escrituras.
Porque o lábio dos profetas guardarão a ciência e da sua... vou ler de novo, calma. Estou lendo Malaquias, capítulo 2, versículo 7 e o 8. Porque os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Versículo 8. Mas vós desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Você entendeu que Deus está advertindo aqui aos sacerdotes? Malaquias 3,10 é para os sacerdotes. Trazeis o dízimo, vocês me roubais em quê? No dízimos e oferta, é os sacerdotes. E Deus vai usar o profeta para repreender os sacerdotes, porque ainda estava o ofício sacerdotal. Ainda estava em vigor a lei. Aqui ainda precisava de sacerdote. O povo ainda tinha que se dirigir ao sacerdote, que era o que fazia a mediação do povo para Deus. A partir de Jesus não precisa mais não, tá? Nem de sacerdote, nem de templo, nem de dadismo, nem de outras coisas que o povo é ensinado aí. Vem para cá. Então, a gente vai ver, dentro desse contexto aqui, Deus, usando o profeta Malaquias, para repreender o povo de Judá, o povo dele, os sacerdotes que Deus estabeleceu para levar para o povo conhecimento, a ciência dele. E Deus vai dizer a esses aqui: vocês que têm nos lábios o conhecimento para passar para o povo, vocês que são levantados para ensinar o povo, vocês estão fazendo esse povo tropeçar. Vocês estão levando esse povo a cair. Olha o que Deus vai dizer. Vós desviaste o povo do caminho e levou muitos a tropeçar, tirando do povo o conhecimento da lei, tirando o povo do concerto de Levi. Isso aqui era o que Deus queria que os sacerdotes levantou para isso, para instruir o povo, para orientar o povo, para disciplinar o povo na sua lei, na sua palavra, que o profeta, que os sacerdotes tinham que levar para o povo. Os sacerdotes aqui, eles abandonaram o compromisso com Deus. Eles levaram o povo agora a desviar. Por quê? Porque não deram mais importância à palavra do Senhor, não estavam mais passando para o povo o conhecimento do Senhor, e criaram agora um bocado de movimento religioso, de obrigação, de tarefa, de ordenança, de formalidade, e com isso o povo tornou-se escravo do sistema religioso que começa a ser trabalhado aqui, não é? Antes disso também, esse sistema religioso agora, o povo tornou-se escravo. Deixou de ser livre, porque Deus tirou o povo do Egito, que estavam presos escravos, e deu a esse povo liberdade para viver uma vida com Deus na liberdade. O povo agora tornou-se escravo pelos homens que Deus levantou para continuar andando na liberdade com Deus. E agora os sacerdotes tiram o povo da direção de Deus, por onde o povo anda na liberdade, e colocou agora os seus preceitos, seus valores, seus mandamentos, metendo fardo pesado no povo, obrigações religiosas. O povo tinha que cumprir a formalidade religiosa, tinha que viver as ordenanças, todo o sacrifício ritual, como se fosse a vida com Deus. E não foi isso que Deus pediu ao povo. E aí, vem Jesus agora e diz essa palavra. Olha a introdução para a gente chegar aqui em João 3, em João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Jesus disse isso? Porque aqueles que estavam crendo nele estavam presos dentro dos conceitos religiosos. Jesus vai dizer agora: não adianta vocês crer em mim e viver preso com os conceitos religiosos, como se fossem valores e princípios, para você ter a vida com Deus. Você tem que conhecer a verdade para ser liberto desse fardo, dessa obrigação, desse caminho que tira você da verdade. Está entendendo isso, meus irmãos? É hoje o que o povo está vivendo. É preciso conhecer a verdade.
É preciso ter o conhecimento da verdade. Quantos estão aí, escravo do sistema religioso, dependente do sistema religioso, onde devotaram e entregaram sua vida para viver como se fosse para Deus, não a Deus pela palavra, mas ao sistema religioso pelos fardos pesados de obrigação, de regra, de norma, de metas, como se isso fosse viver para Deus. Quantos estão aí alienados na dependência de igreja, onde estão andando uma vida escravizada, cheia de obrigação, cheia de cumprir tarefa, tem que fazer isso, tem que vir para isso, tem que estar aqui, tem que viver isso, tem que ser assim, e o povo tudo escravizado, preso, subjugado nos fardos pesados do sistema religioso, que são preceitos dos homens, mandamento dos homens, que leva o povo a estar preso, escravo, sobre esses fardos pesados de obrigação, como se fosse para Deus. E não foi nada disso que Jesus veio ensinando o povo para a vida com Deus. O povo hoje, dentro do sistema religioso, é ensinado que tem que ter um ambiente religioso para estar. Porque se não tiver ali, na instituição, na igreja, que diz que é a casa, o templo de Deus, não é de Deus. O povo hoje é ensinado dentro das instituições religiosas que tem que guardar o sábado, tem que batizar-se, tem que tomar ceia, tem que estar na igreja, tem que cumprir a obrigação, tem que cumprir a meta, tem que viver os rituais religiosos, cerimoniais de culto, senão não é salvo. Se o povo conhecesse a verdade, o povo era liberto. Como Jesus disse aqui, Jesus veio para libertar o homem, principalmente da pior mentira do diabo, que é a mentira religiosa, que prende milhares e milhões de pessoas dentro do sistema religioso, onde o povo está preso nessa mentira, pensando que estão vivendo para Deus, praticando vários rituais e obrigações em vão. Diz a palavra, sacrifícios de tolo, adorando a Deus em vão, pensando que estão em comunhão com Deus, estão mortos, separados de Deus, estão cegos, guiados por outro cego, afastados da vida com Deus, porque o entendimento desses está corrompido, está entenebrecido pelo diabo, que cega o entendimento deles, para que eles não conheçam o que Jesus trouxe pelo Evangelho, que nos leva à libertação desse sistema maldito do inferno, chamado religião, igreja, casa de Deus, onde está no governo do homem, onde o homem põe um bocado de fardo pesado, de obrigação, de regra, de meios, de princípios, para o povo entender que vai ser salvo e estar em Deus. É preciso conhecer a verdade. Se as pessoas que estão dentro do sistema religioso católico romano conhecessem a verdade, que é Jesus, eles não estavam vivendo flagelos, penitências, sacrifício religioso. Eles não estavam vivendo sua vida em devoção, buscando socorro e proteção dentro de imagem de escultura, de homens mortos, de objeto. Eles não estavam vivendo uma vida alienada na direção soberana de um líder chamado Papa, onde dizem que é o pontífice, o sumo sacerdote que media eles a Deus. Se eles conhecessem a verdade, eles não estavam nessa mentira, colocando a sua fé em Maria como mediadora, como intercessora, como advogada, como rainha da paz, como protetora, como aquela que livra o homem do pecado, do inferno. Se as pessoas que estão dentro do sistema católico romano conhecessem a verdade, não viviam dentro dessa mentira, presos, indo para o inferno. Eu não estou julgando, estou afirmando. Se permanecer nesse caminho dessa doutrina, não tem céu. Porque o único caminho para o homem andar na salvação é a doutrina de Cristo, não é de igreja nenhuma. E Paulo vai dizer isso a Timóteo 4, versículo 16. Para Timóteo ter cuidado na vida dele e na doutrina, por onde ele poderia ser salvo. E o apóstolo João vai dizer, todo aquele que não prega, não ministra a doutrina de Cristo e cria outros movimentos, outros adicionais, outros meios para o homem viver uma vida com Deus, não é de Deus, não tem a Deus, se afaste dele. É o que acontece nessas religiões. Se o povo da religião, não é só católica não, se o povo da religião evangélica conhecesse a verdade,
não estava preso nos fardos pesados dos líderes, os pastores, presidentes, os ungidos, aqueles que diz que é a autoridade espiritual da igreja. Se os evangélicos que vivem no sistema religioso evangélico conhecessem a verdade, não estava vivendo dentro de mentira, andando, buscando Deus dentro de casa, dentro de movimento, dentro de culto, porque foram ensinados que a casa de Deus é aquela construção que chama a igreja, que o templo de Deus é ali, que só é salvo se estiver lá. Se os evangélicos conhecessem a verdade, não estavam colocando sua fé baseada em batismo dentro de igreja, em ceia, em dar dízimo, em guardar sábado, em viver em igreja, como se fosse o lugar central da sua vida com Deus, como se fosse o alicerce da sua vida de fé em Deus. Se não estiver na igreja, não é salvo. Se os evangélicos conhecessem a verdade, seriam libertos. Não estavam vivendo campanha, pacto, voto, vivendo esses movimentos vã, paganismo. Não estavam vivendo esses movimentos embriagados, possesso manifestado em nome de poder de Deus. Se os evangélicos conhecessem a verdade, seriam libertos. Não estavam dentro desses movimentos vãs. Estavam vivendo uma vida livre, sem o peso, sem o fardo, sem as obrigações religiosas que a religião, o sistema evangélico impõe para o povo viver como se fosse para Deus, onde o povo é dependente, alienado, e tudo com um senso de culpa, com a consciência pesada, porque se sair da igreja não é de Deus, está desviado. Se não for para a igreja não tem a Deus, se não for para a igreja não adora a Deus. Se não for para a igreja, não tem a bênção de Deus. Se não for para a igreja, não vai ter vitória. Porque a igreja é o lugar que você tem que estar para Deus te abençoar. Se esse povo evangélico conhecesse a verdade, estavam livres desses fardos pesados, dessa mentira, desse sistema sacrificial de obrigações, de deveres, como meta e meio para o homem encontrar a graça de Deus. É por Cristo unicamente. Assim eu também digo. Se os católicos, os evangélicos, os espíritas, os budistas, os mormons e todos os religiosos conhecessem a verdade, não eram negócio nem propriedade da religião. Não viviam escravo, devoto e praticante dentro de obrigações de sacrifícios religiosos na religião. Seriam libertos. Então foi isso que Jesus disse. Quando Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus falou isso nesse contexto. Porque muitos judeus, fariseus, estavam crendo nele. E aí Jesus vai dizer, então vocês estão crendo em mim, mas vocês só serão meus discípulos se vocês agora passarem a guardar a minha palavra. Não é guardar a tradição religiosa. Não é guardar a ordenança de igreja. Não é guardar doutrina de homem. É a minha palavra. Por onde vocês vão ser guiados para verdadeiramente ser meu discípulo. Se não tiver na doutrina de Cristo, amigo, não adianta ser católico, evangélico, espírita, está perdido. A verdade não é a doutrina evangélica. A verdade não é a doutrina católica. A verdade não é a doutrina de religião nenhuma. A doutrina para a salvação é a de Cristo. E Jesus vai dizer isso nesse sentido. Jesus, quando diz assim, vamos lá, vamos ler aqui para a gente encerrar e mostrar a você a realidade do que eu estou falando. João capítulo 8, versículo... Vamos ler o versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 30. Vamos ler o versículo 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Muitos dos que estavam ali, os fariseus, que estavam ali questionando Jesus, Jesus começa a ministrar e muitos creram nele. E olha o que Jesus vai dizer. Jesus dizia, pois, aos judeus. Jesus está dizendo a eles, os judeus, que creram nele. E o texto vai mostrar que esses judeus creram em Jesus. Jesus vai dizer, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Os judeus creram em Jesus. Mas não é dizer eu creio. Não é dizer eu creio em ti, mestre. É se submeter ao mestre, que é o Senhor da nossa vida, guardando e praticando a palavra dele. Jesus disse, não adianta dizer Senhor, Senhor. Não é isso que vai levar você a entrar no reino dos céus. Você só vai entrar no reino dos céus se você se converter verdadeiramente ao Senhor e passar a guardar e praticar como regra de fé, como submissão, como autoridade espiritual da sua vida, como guia para guiar você na vida com Deus, a palavra dele.
Não é dizer que crê em Jesus, eu sou crente, agora estou na igreja evangélica, e viver doutrina de igreja evangélica, igreja católica, qualquer igreja ou qualquer religião. Que se você quer ser cristão, você tem que crer em Cristo, aprender de Cristo, praticar a palavra de Cristo, ser guiado por Cristo, ter tua fé em Cristo, estar em Cristo, a palavra de Cristo está em você, para você estar se conduzindo numa vida de fé com Deus, dentro do alicerce, para a nossa vida estar firme, que é a palavra. O próprio Jesus vai dizer, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica onde a sua casa? Na areia? Não, na rocha. A rocha é o quê? É o alicerce firme da minha vida de fé com Deus. E qual é o alicerce firme da minha vida de fé com Deus? É a igreja? É a obediência às obras, às metas, às obrigações de formalidade de igreja? Não. É sacrifício religioso? Não. É vida dentro de obediência ao sistema religioso? Não. Qual é o meu alicerce que mantém a minha vida firme de fé em Deus, na comunhão com Ele? É a palavra de Jesus. Foi o que Jesus disse. Dá-lhe lá em Mateus capítulo 7, versículo 23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha. Não é a palavra de líder, não é a palavra de pastor presidente, não é a palavra de nenhum soberano das religiões, do sistema religioso. É a palavra de Cristo, onde nós temos que estar submisso para que a vontade de Deus na nossa vida venha se manifestar quando estamos em Cristo. Toda a graça, toda a bênção, a vitória, o amor, a graça, a misericórdia, o perdão de Deus é na nossa vida. Em Cristo não precisamos buscar culto de vitória, não precisamos para ali buscar bênção, prosperidade. Em Cristo não precisa de campanha, de chave, de libertação, de quebra de maldição. Em Cristo somos mais que vencedores, irmãos. Por isso que eu digo, se você conhecer a verdade, você vai ser liberto desta vida mentirosa da religião. Seja ela evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, candomblé, espiritismo, budismo, xexenoê, muçulmano, islamismo, o que for, irmão. É muita religião no mundo. O diabo prende a humanidade na mentira religiosa, onde o povo está dentro das religiões, pensando que são de Deus, estão servindo a Deus. Estão perdidos e cada dia mais se perdendo de Deus, porque o caminho para estar em Deus, achado e salvo na promessa da vida eterna com Deus, não é nenhuma religião. É Jesus na palavra dele. E que Deus vos abençoe. Amém? Essa é a verdade que você precisa ouvir e deixar ela iluminar sua mente para que você conheça e seja liberto.